literatura, às vezes, é vista como algo, um exercício masculino, pelos tantos escritores que falam em nossos cânones. Mas a literatura, ela é, sobretudo, um conceito cultural e foi exercido durante muito tempo por mulheres e mulheres fundamentais. Isso tem sido provado pela coleção Escritoras do Brasil, do Conselho Editorial do Senado Federal, que é coordenada por uma das nossas convidadas de hoje, a bibliotecária Mônica Riso. E também ela vem conseguindo resgatar textos que são fundamentais, textos às vezes esquecidos. O volume 12 desta coleção fala de uma autora completamente esquecida, que é a Maria do Carmo de Melo Rego. Essa autora, na verdade, ela tem um conceito memorialístico da literatura. Sua literatura fala das suas memórias, das suas vivências pelo Mato Grosso, no final do século XIX, início do século XX, quando a República estava se formando. E é exatamente essas memórias que fazem a riqueza da sua literatura, uma literatura espontânea, mas ao mesmo tempo rica. E é sobre isso que a gente vai conversar com a historiadora Maria Esther Sartori, nossa outra convidada. Esther, vamos começar falando um pouco sobre quem foi a Maria do Carmo. Quem é essa escritora esquecida? Na verdade, a Maria do Carmo é uma mulher muito bem formada, uma mulher muito culta. Ela nasceu no Uruguai, Cerrulante, mais ou menos, né, nessa pronúncia. E ela vem para o Brasil para se casar com o presidente da província do Mato Grosso. Ela ficou viúva jovem, 24 anos mais ou menos. E quando ela vem para cá, ela entra dentro de um Brasil seminal, um Brasil em formação. Ela tem contato com toda uma cultura, com toda uma estrutura que de fato era muito distante. É uma mulher de fronteira, né? Afinal de contas ela está ali, Uruguai, Brasil. E é uma mulher de vivências, muitas vivências. Mas era uma mulher que não tinha filhos. E a maternidade era uma coisa que pesava. A história dela é uma história rica por conta de todo o envolvimento que ela tem, não só com o território, mas também com a cultura do território, com os artistas, com os escritores. Então, era uma mulher que vai se formando, se consolidando, mesmo não sendo brasileira, mas sendo uma escritora do Brasil. E isso é muito importante que a gente ressalte, porque o fato dela ser uma escritora do Brasil não diminui, né? Não deslegitima a escrita dela de um território em que ela viveu, em que ela se construiu, em que ela se consolidou. Então, eu vejo ela uma mulher maravilhosa. Até porque ela escreve sobre o Brasil, Exato. Né? E tem uma formação cultural do Brasil, né? Tem. Ela vai viver ali no Rio Grande do Sul, Jaguarão, né? Então, quer dizer, ela tem essa vivência também. Agora, Mônica, é interessante essa coleção porque ela acaba repassando por todas as épocas e todas as culturas da formação brasileira. Nízia Floresta, Alda de Souza, a Maria Horta, enfim. São mulheres que... Por que essa literatura ficou tão esquecida durante esse tempo todo e por quê, e qual o fundamento desse resgate? As mulheres que participam da coleção Escritoras do Brasil, na época em que elas viviam, elas tinham um protagonismo, elas tinham projeção. Várias delas publicaram muitos livros, só que depois o cânone, como você disse, que é masculino, acabou apagando essas mulheres. Eu acho que o termo perfeito para isso é apagamento, porque é proposital. Não é uma coisa que, não, caiu no esquecimento porque a obra não era boa, não é isso. Elas escreveram coisas belíssimas, maravilhosas. A própria Maria do Carmo, o relato que ela faz da viagem dela, das lembranças de Mato Grosso, nos encantou, porque nós preparamos essas notas todas, não é, sobre o percurso dela, e
descobrir aqueles rios novamente, todos aqueles acidentes geográficos, nos deu um trabalho assim gigantesco, mas foi uma viagem. Era como se nós estivéssemos lá junto com ela fazendo aquele percurso. Então, da mesma forma que Maria do Carmo, outras mulheres escreveram relatos de viajantes. Você conhece alguma? Você conhece Martius, Spitz, Rugendas, não é? É o que todos nós conhecemos, mas elas escreveram também. Maria Graham foi fundamental, né? Sim. Que o diário dela, inclusive se não fosse as 2 páginas que a Maria Graham escreveu sobre a Maria Quitéria, por exemplo, Maria Quitéria hoje seria esquecida, né? Ninguém lembraria da Maria Quitéria. É um dos exemplos, né? Mas tem um exemplo mais forte que acaba sendo resgatado por essa coleção, que é a Júlia Lopes de Almeida, que ela estava na primeira lista da Academia Brasileira de Letras e foi barrada por ninguém menos que o bruxo Machado de Assis. Então, quer dizer, essas coisas acontecem no nosso cânone. E o que eu penso é que a gente pode não só inserir no campo das mulheres escritoras do século XIX, mas também das mulheres viajantes. Pouco se fala, mas as viagens eram fundamentais. E muitas mulheres, sim, sofriam um apagamento, porque as maiorias, na grande parte das pesquisas, eram feitas pelos maridos. E, no fundo, quem pesquisava eram as mulheres. Langadorf é um exemplo disso, não é? A esposa tinha o maior cuidado no processo de pesquisa, sim, mas quem leva os méritos é o marido. E eu acho que a gente tem quando a gente fala do cânone, eu sempre penso que as mulheres sempre foram a matéria textual. E quando elas passam a inverter esse caminho, há um desconforto. Há um desconforto, porque, afinal de contas, quem pode falar pela mulher? Sempre foi. E isso não é uma coisa só da mulher. Quem fala da criança é o adulto, quem fala da mulher é o homem. Quem é que traz essa narrativa? Então, quando eu penso nessas narrativas, o quanto elas enriquecem o papel de cada uma das mulheres, e eu sempre pluralizo, né? As mulheres, elas têm que ser pluralizadas, assim como o Brasil tem essa riqueza territorial, também as mulheres são de uma riqueza absurda. Então, eu não posso falar por uma, né? Eu tenho que falar por vários contextos. A gente tem que entender esse caminho. Há um ditado africano que eu acho muito bom, que ele diz assim: enquanto o leão não aprender a escrever, a gente vai ouvir as histórias do caçador. Exatamente. Então, a gente está mais ou menos por aí. Agora, Mônica, é interessante porque são muitos os nomes que estão sendo buscados pela coleção, né? A gente falou da Júlia Lopes de Almeida, da Alta de Souza, da Crisântemo, né? Que era outra. E é uma literatura, de certa forma, diferenciada pelo excesso de realismo. Sim. Né? É uma literatura muito forte. A própria Maria do Carmo de Melo Rego, ela fala uma coisa interessante. O conceito ecológico que havia na época, né? Quer dizer, há um certo mérito de se matar uma onça, né? Ela fala da tribo, né? Em que a cada onça que você matava, que o índio matava, ele tem direito a mais uma mulher. Quer dizer, também como é essa coisa, né? Curiosíssima isso, então, né? Imagina a gente ter a oportunidade de resgatar, né? Todas essas informações, toda essa memória e trazer para o nosso público de hoje em dia, acrescido de notas, com uma ortografia atualizada, não é? Numa edição bonita como essa daqui que a gente está trazendo hoje, que ainda por cima teve a delicadeza de colocar um beija-flor na capa, que é parte da história, que é o nome Pildudo, né? Do índiozinho que a Maria do Carmo adotou e que, infelizmente, teve uma vida muito breve, mas a capa ficou muito bonita, né? Eu acho que é um resgate, inclusive porque a Maria do Carmo era uma pessoa tão à frente do seu tempo que, ao final da sua vida, ela doou toda a coleção dela para o Museu Nacional. Infelizmente, essa coleção, né, desapareceu em 2018 com o incêndio do museu. Mas, assim, a gente faz a nossa parte de trazer o resgate da fala dela e também a memória daqueles todos que ela descreveu ao longo da sua história, da sua viagem
e é muito importante. Então, você perguntava sobre as mulheres, a gente tem tentado fazer um esforço de trazer mulheres de todo o Brasil, né? Escritoras do Brasil, como a Esther falou, porque Maria do Carmo era uma uruguaia brasileira, uma brasileira uruguaia, mas ela adotou o Brasil como a sua pátria. Então, nós estamos trazendo esse resgate dessas mulheres que contaram e ainda contam a nossa história. Basicamente, o que se tem da Maria do Carmo são essas cartas que ela escreve para o Toné, né? A carta sobre o filho, né? que ela adota, o índio que ela adota, que ela batiza com o nome de Guido, né? Mas preserva o nome original dele. O relato que o próprio Toné pede para que ela escreva sobre o Mato Grosso, né? E a análise etnográfica mesmo desse material que ela recolhe junto às aldeias do Mato Grosso. Quer dizer, acaba sendo uma obra despretensiosa, mas ao mesmo tempo importantíssima. Como é essa? É muito intencional. A escrita dela é uma escrita intencional. Ela deixa bem claro qual é o objetivo ao mostrar. Eu posso dizer, e nas pesquisas eu posso trazer a Maria do Carmo como uma antropóloga iniciante, mas sim uma antropóloga, porque ela buscava deixar esses artefatos, ela doou os artefatos, ela fez a questão de criar a sala chamada Sala Guido, isso é muito importante, não é? Apesar de ela ter trazido esse nome cristianizado para ele, quando a criança morre, ela pede para que a criança seja enterrada com cabelo comprido, que é uma coisa muito maravilhosa. O final do diário pessoal dela, quando ela diz, eu quero que ele venha a ser enterrado com os cabelos compridos, que era a coisa que mais fascinava. Então você vai vendo que havia toda uma necessidade de deixar claro o que era, né, essa relação com os indígenas, e ao mesmo tempo eu vejo ali também uma outra intencionalidade na adoção. Se você for imaginar, século XVIII, século XIX, quando você pensa no processo de adoção, principalmente de indígenas, há uma vontade, há uma necessidade de termos interlocutores. E Maria do Carmo era a esposa do presidente da província do Mato Grosso. Então, e é uma coisa que eu sempre me pergunto, e até no meu livro eu escrevo isso, eu digo, nunca escutei, não li, nunca ela fala assim, nossa, mas esse menino enfia o dedo no nariz e eu me sinto mal por isso. Ah, esse menino faz malcriação demais. Não, a perfeição era trazida, e é uma perfeição demais para culturas tão distintas, tão distantes. Mas há uma coisa interessante, porque, pelo menos pelo relato dela, uma amorosidade muito grande, muito intensa do Guido, né? Inclusive sobre aspectos da cultura formal brasileira, o respeito que ele tem pelo imperador, né? Ele não aceita a moeda da República porque não tem a efígie do imperador, né? Quer dizer, vários relatos que a gente lê nessa coleção têm esse aspecto também, né? De pontuar culturalmente, assim, é uma coisa muito, por exemplo, o relato que a gente lê de muitas dessas mulheres, que são mulheres do século XIX, basicamente, uma postura muito liberal frente à questão da escravidão, por exemplo. Os relatos da própria Júlia de Almeida, que já escreve no século XX, ela tem uma dimensão do que é a questão social no Brasil, né? Apesar de ela estar escrevendo ficção, está tudo bem, certo? Mas tem esse aspecto. Você percebe isso nessas leituras? Sim, também, Mônica? A Júlia fez muitas crônicas, não é? Então, a crônica é o relato do cotidiano. Ela tinha aquele olhar aguçado e, infelizmente, não é? Pela situação, não foi a Academia Brasileira de Letras, mas isso não fez falta nenhuma para ela, porque ela foi brilhante até o final da sua vida. E eu entendo que as outras mulheres também, que nós trouxemos na coleção, todas elas têm uma característica que, para mim, é a que mais desponta, que é a educação. Todas estiveram envolvidas, seja com a educação de crianças,
seja com a educação formal, foram professoras, foram proprietárias de escolas, estiveram vinculadas a uma coisa que é assim básica, não é, para todo cidadão, que é a educação. E elas transparecem isso nas suas obras. Isso é muito, muito, muito importante. A gente está falando um pouco sobre essa questão da educação e a Maria do Carmo pontua muito isso, né? Ela sente um certo desconforto que mesmo ela, mulher do presidente da província, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa além disso. Ela, pontualmente, em todos os relatos dela, ela busca esse relato de como preservar isso, né? E tem a cena que ela leva o caçador para se comunicar, para conversar com o marido dela, né? E ele preocupado pelos trajes que ele está vestindo, né? Mas ela diz, não, mas é preciso que ele saiba disso, né? É preciso que ele conheça quem é a população com quem ele está lidando, né? Quer dizer, há uma preocupação muito forte nela. E há também essa preocupação com o próprio Guido, Pio Dudo, né? Quando ela vai optar por mandá-lo, né, estudar no Rio de Janeiro, havia um olhar. E não só isso, ela é uma mulher de elite, uma mulher culta, ela tem contato com toda, né, ela tem um envolvimento grande com impressionistas, com escritores. Então, ela tem esse contato, portanto, para ela é fundamental. O fato dela formar, né, dela fazer com que o Guido venha a entrar para as artes e até essa ideia, né, desse menino indígena sendo um impressionista, isso é uma coisa muito legal da gente perceber. E ela investiu muito nisso, ela quis trazer essa possibilidade, sim, nós podemos educar, sim, não é? Então, eu vejo isso muito forte e também por conta de toda essa relação que ela vai ter com a educação, com as letras. Há um aspecto na vida da Maria do Carmo que é uma coisa muito fundamental, muito interessante isso. Ela acompanha a expedição, não próximo, mas ela acompanha muito e ajuda muito a expedição do Steiner, que era um pesquisador alemão, que escreveu 2 livros sobre a antropologia básica do Brasil, sobretudo do Centro-Oeste. E para que se tenha uma importância desses relatos, foi lendo esses relatos que os irmãos Vilas Boas se tornaram os irmãos Vilas Boas. Exatamente. Né? Quer dizer, como é isso também na vida dela? A presença, porque ela estava com o Langsdorff também, né? Estava também. Mas eu acho que ela participar dessas expedições foi fundamental. Ela entrar dentro, e ela fala isso, num dos momentos eu entrei dentro, eu cavei junto, eu entrei dentro de uma Ela entra no samba aqui. E eu vejo isso como uma coisa maravilhosa, essa aventura, não é? Ela poder se aventurar. Quantas mulheres tiveram essa oportunidade, né? Quantas? Pouquíssimas. E não é só ter a oportunidade, é estar pronta para, é querer viver aquele momento. Mesmo a caçada de onças, né? Como ela fala, vamos caçar onça, e ela sai toda empolgada, de repente ela lembra que não, ela não pode participar daquilo. Mas esse impulso, não é? O impulso de querer estar é fundamental, que é típico de mulheres viajantes. É o querer estar lá. Sim. É o querer participar. Mônica, e que outras mulheres, assim, que outros relatos a gente pode esperar dessa coleção? Como é que está sendo trabalhado isso também? Bom, nós estamos tentando fazer essa difusão, não é, pelo Brasil inteiro. Então, já trouxemos um pouco do Sudeste, bastante coisa, do Sul, alguma coisa, algumas do Norte. Dessa vez, agora foi a parte do Centro-Oeste, que ainda não tinha sido privilegiada, mas nós continuamos. E hoje me perguntaram, e a coleção? Quando é que ela acaba? Eu falei, olha, eu acho que ela não acaba, porque seja para o bem ou seja para o mal, sempre haverá mulheres que foram esquecidas, apagadas e que estejam em domínio público, não é? Porque é um dos nossos quesitos, a coleção ela é composta somente com autoras em domínio público e que tenham contado uma história boa.
E todas essas que nós já trouxemos até hoje contaram histórias maravilhosas, não é? Crítica social, ou mesmo histórias assim fantasiosas da sua vida, também peças de teatro. Nós já tivemos 2 peças de teatro, já tivemos contos, poesia, relatos de viajante. Assim, a produção feminina, ela é muito diversa e muito rica. E então, não fique preocupado, porque nós teremos coisas muito boas para frente agora. Agora, a gente pode esperar algo mais da Maria do Carmo? É possível encontrar mais algum escrito dela? É possível... Bom, enfim, parte do arquivo dela se queima no incêndio do museu, né? Mas é possível que ainda haja alguma... Eu estive no Mato Grosso, né, buscando coisas, buscando material. E hoje eu tenho procurado muito nos jornais. Tem o jornal A Violeta, que era um jornal feminista da época, que trazia muito conteúdo, e eu tenho buscado nesses jornais, né, referências em relação a ela. E, enfim, a gente nunca sabe, não é? A gente não sabe, porque a história é maravilhosa por causa disso, né? A gente vive este presente, não é? O futuro, o historiador não é cartomante, então a gente não vai poder nunca saber o que vem ali pela frente. Mas o nosso passado é vivo, muito vivo. E se a gente consegue ter esse olhar do presente para com o passado, quem sabe a gente não encontra alguma coisa. Às vezes um bilhetinho, às vezes um lembrete, um verbete de jornal. A gente não sabe o que nos espera. Eu penso que sim. E até correspondências, né? Porque na época, a importância da correspondência, se pegar a obra do Mário de Andrade hoje, grande parte dela é da correspondência, né? E ela escrevia muito para essas pessoas, não só para o Toné, né? Que é o que fica mais marcado, mas também para outros, né? Talvez a gente encontre alguma coisa por aí, Mônica. Você, como pesquisadora, você como bibliotecária. Então, nós fazemos um garimpo, não é? A palavra certa é essa, muito forte, para que consigamos encontrar outras coisas. Não especificamente da Maria do Carmo, porque nós nos debruçamos na pesquisa da professora Esther Sartori, que já estava muito bem consolidada, e o material que havia já sido identificado foi o material que nós consolidamos nessa obra, que chamamos de obra reunida, não é? Porque, na verdade, Maria do Carmo nunca escreveu uma obra chamada Obra Reunida. Esses textos aqui foram publicados, seja como pequenos folhetos, seja como participação em periódicos, e isso foi tudo recolhido e formou essa obra que se chama Obra Reunida. Mas é possível que a gente encontre alguma coisa em um jornal, em uma revista da época. A professora falou sobre a questão feminista e nossas escritoras todas elas tinham, não é, mesmo sem saber ainda o que era feminismo, não é? Pelo menos esse conceito que a gente entende hoje como feminismo, mas todas elas foram feministas, avant la lettre, com certeza. Sim, até porque era um ambiente intensamente hostil, né? Então elas tinham que se proteger a um aspecto que eu sempre comento. Na Fundação Joaquim Nabuco existe uma coleção de nordestinos ilustres, porque é uma fundação dedicada a nordestinos. Tem vários, uns 20, sei lá quantos, e apenas uma mulher, Anise Floresta. Então é isso. Mônica, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Sucesso para as escritoras do Brasil e que venham novas escritoras. Esther, muito obrigado. A pesquisa está muito bonita, o livro está muito bonito. E muito obrigado pela sua participação no Leituras. Agradeço muito. Agradeço a Mônica também, né, por ter me convidado para participar desse projeto. Foi muito bom mesmo. E eu agradeço a você a oportunidade de nós estarmos aqui novamente falando um pouco das nossas escritoras, não é? Voltaremos. Maravilha, muito obrigado.